Hello, everybody. Welcome back to my channel, Your Best Place to Buy. Aqui é a Teacher Estela que está falando e hoje nós vamos passar por uma liçãozinha que quase ninguém fala dela, né? Talvez as pessoas achem que não seja importante. Mas, de novo, na minha experiência como professora, quando eu expus essa explicação, muitos alunos, né, tiveram aquele clique e começaram a entender mais como que funciona os verbos no tempo inglês, tá bom? Então hoje eu quero falar dos verbos regulares e irregulares. Ok, o que são verbos regulares? Os verbos regulares, eles têm uma identificação. E essa identificação começa a partir do passado e do passado particípio, tá? Vocês olhando aqui, ó, na minha telinha, eu vou colocar aqui, ó, aqui está o meu mouse, né? Vocês olhando aqui, regular, vocês vão ver que eu coloquei verbos que são conhecidos, tá, pessoal? Por exemplo, o verbo work é trabalhar. O passado dele é worked e o passado do particípio também é worked. O stay, que é ficar, o passado é stayed e o particípio é stayed. O want, que é o verbo querer, o passado é wanted e o particípio é wanted também. O play, que é brincar, jogar ou tocar, o passado é played e o passado do particípio também é played. Então, isso demonstra esse passado e o passado do particípio está demonstrando que esses verbos são regulares, ok? Eles são regulares tanto no passado quanto no passado do particípio, tá bom? Isso que eu quero que vocês saibam hoje. O irregular não, ele já tem mudanças, ele é diferente do regular. Então, os verbos irregulares, como nós estamos vendo aqui, ó, vocês estão vendo aqui do lado direito, eu tenho o verbo sleep, que é o verbo dormir. O passado dele é slept e slept. Aqui esse irregular ainda o passado e o passado do particípio foram o mesmo. Mas nós temos aqui o verbo eat, ok? O verbo eat é o verbo comer. Passado ate e o passado do particípio eaten. Ok? E outra, gente, essa regularidade aqui também dos verbos regulares é que eles sempre terminarão com ed, tá? Por isso que o sleep, ele não pode se enquadrar como um verbo regular, porque outra dica, né? Outra, não seria dica, seria propriedade. Outra propriedade dos verbos regulares é que eles terminam em ed, tá bom? Beleza. Voltando. O verbo drive. Drive é dirigir. Então, ó, drive, drove, driven, ok? E por último, o verbo drink. Drink é beber, drink, drank, drunk, ok? Então, esses verbos irregulares, eles sempre vão ter uma mudança entre o passado e o passado do particípio, ao contrário dos regulares, que não haverá mudança, eles sempre terminarão com ed. Beleza? Ótimo. Vamos dar uma continuada aqui que eu preciso mostrar alguns exemplos para vocês desses verbos. Primeiro, eu quero tratar deles no presente, tá? No presente com todos os sujeitos, tá bom? Então, bom, aqui eu começo com uma pergunta, né? A gente já viu isso lá na primeira lição, hein? Do e-book que está lá no meu canal. Se você é novo aqui, está me vendo agora, né? Fuça aí e procura aula 1 que você vai achar. E a aula 1 nós estamos falando exatamente do auxiliar does e doesn't, tá bom? Então aqui, ó, does she work? Ela trabalha, né? Tá correto. Ah, teacher, e se eu falar she work? Incorreto, tá? Verbalmente, ou seja, no verbal, né? Quando você está falando, não está. Eles entendem? Sim, entendem. Mas na escrita está errado e também verbalmente está errado, né? Você vai ouvir um bom inglês dizer does she work, ok? She doesn't work, correto, negativa, porque esses verbos, né, os regulares e os irregulares, para perguntas e negativas, eles precisam de auxiliares, tá? Estamos falando do presente simples, aqui eu estou falando do sujeito she, né? Então, does she work? She doesn't work, correto, ela não trabalha. O que está incorreto? She not work, que eu canso de ver alunos falar she not, he not, I not, né? E
não é, o not não está sendo usado na maneira certa, no momento correto. Então, errado. She not work, incorreto, tá bom? Agora, veja bem, as sentenças afirmativas, os verbos regulares e irregulares, eles vão sofrer uma mudança para os sujeitos he, she e it, ok? Eu vou ler aqui alguns exemplos e para a próxima aula eu vou estar trazendo a explicação, o porquê que esses verbos mudam somente na afirmativa para he, she, it, tá? Então veja bem, ó, she works, affirmative sentence. Ela trabalha. Teacher, por que não pode ser she work? Nós vamos ver isso na próxima aula, tá? Tem gente que não gosta de regra, tem gente que não gosta de entender como funciona, mas tudo bem, né? Cada um, né, aprende inglês da melhor maneira que lhe cabe, tá? Aqui a Teacher Estela gosta de explicar como funcionam os tempos verbais, gramática. Essa é a minha função como professora, tá bom? Então, she works, ela trabalha. I work, perfeito. She works. You sleep, he sleeps. We eat, she eats. They drink, he drinks, ok? Então, esses verbos regulares e irregulares trabalham desta forma, tá? É diferente do querido verbo to be, que não precisa de auxiliar, tá? Nem para pergunta, nem para negativa e muito menos para afirmativa. A gente vai ver isso numa aula um pouquinho mais para frente. Mas eu quero focar nesses verbos regulares que são usados para a gente falar das coisas que acontecem no dia a dia, para a gente falar da nossa rotina. Eu trabalho, eu como, eu tomo banho, eu corro, tá? Do que você faz todos os dias. Para isso são o propósito dos verbos regulares e irregulares, tá bom? Se você gostou dessa aula, dá um ok aí, tá? Se tiver qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, teacher, e aí, como que eu faço isso ou aquilo? E eu vou, com a melhor boa vontade, te responder dentro do meu espaço, do meu melhor possível, tá bom? See you around e a gente se vê por aí.